Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Esta é a última sessão desta segunda semana de cultura chinesa do Hoje Macau. Eu ainda vou intervir depois com umas pequenas palavras de encerramento em que farei todos os agradecimentos necessários e desnecessários. Pois já quero agradecer mais uma vez à Fundação Rui Cunha, que nos dá esta possibilidade maravilhosa de usar esta sala, de usar a tecnologia que nos permite estar neste momento em direto para todo o mundo, para quem nos está a ver ao longe. E hoje temos também a sorte de contar com um pequeno espetáculo de música chinesa, por Charlotte Yu e Eric Wong, que nos vão tocar, entre outras peças, também os Butterfly Lovers, que nós já ouvimos numa versão tocada com instrumentos ocidentais e que hoje vamos ouvir aqui tocada com estes instrumentos chineses. E assim possibilitam-nos, ou seja, nós conseguimos fazer este encontro de culturas, este encontro de pessoas, sobretudo, que é mais importante ainda que as culturas neste momento, é as pessoas que as transmitem, não é? E eu agradeço a todos, agradeço a todos os que colaboraram connosco e que permitiram que nós tivéssemos aqui esta riqueza cultural durante estes 5 dias que aqui estivemos. Portanto, apresento agora os músicos Charlotte Yu e Eric Wong e peço uma salva de palmas.
Bravo. Muito obrigado, Charlotte, muito obrigado, Eric, por este momento maravilhoso que nos proporcionaram. Os sons do gucheng, do eru e do tambor. E agora vamos então passar à apresentação do livro Quadras Chinesas. Portanto, são quadras que em chinês diz Zhuezhu, que são, portanto, poemas de 4 versos da dinastia Tang, traduzidos por Zero Freire. A apresentação vai ser feita por Yao Jiming, nosso velho amigo e cúmplice nestas aventuras de transmutar de língua para língua a poesia e outros textos. Portanto, Yao, por favor. Obrigado. Começa. Boa tarde a todos. Foi um começo tão lindo, não é? E já me dá vontade de dizer já o poema do poeta Wang Wei, o poema integrado nesta antologia. Sozinho sentado no meu recanto, na página 20. Título é Recanto de Bambus, Wang Wei. Sozinho sentado no meu recanto. Toco para o céu, assobio. Nesse recanto profundo, ninguém sabe se existo. Só a lua, com seu brilho e companheirismo. Se calhar, poeta Wang Wei, não é? Há mais de 1000 anos, também sentado no recanto, aqui no de Bambus, teria tocado o seu instrumento musical, talvez gucheng ou guqin, tocar uma música que agora acabamos de ouvir. Tá bom? Sim. Foi um momento muito poético, muito lindo. Ok. Portanto, esse livro, então, há 2 semanas, o Carlos já me enviou a versão digital, não é? Sim, eu já fiz uma leitura, e agora tenho o livro na mão. Já posso tocar. É como sim, um livro lindíssimo. A capa, então, muito chinês, as cores muito harmoniosas. Ok, mas antes disso, não é? Queria dar parabéns ao Carlos pela organização deste evento, Semana da Cultura Chinesa. Através desse evento, então, vários seminários têm sido realizados, vários livros têm sido lançados, incluindo este, não é? Que hoje é levado ao público. Carlos, não é, de facto, através da sua editora, os livros de meio, não é, tem vindo a fazer, não é, traduções e publicações. Tem feito muita coisa. Sim. Como chinês, não é, então eu fiquei muito grato, agradecido pelo contributo que o Carlos, não é, então, tem vindo a fazer. É um homem muito apaixonado, claro. Apaixonado por muita coisa, não é? Mas também pela cultura chinesa.
Ele faz tudo isso, né? Nem pensar em ser compensado ou em ser louvado. Acho que são mesmo a paixão e amor pela China, pelo povo chinês, pela cultura chinesa, que o motivam a fazer isso. Mas é estranho que o tributo feito por ele, né, ainda não tem sido reconhecido oficialmente, seja pelo governo de Macau, seja pelo governo de Portugal. E agora, né, então, porque a sua editora já publicou muitas obras, desde Confúcio até Li He, Tao Yuanming, muitos poetas, também sobre a pintura chinesa. E agora, né, então, temos 5 ou 6 livros, né, então, recém-publicados. É uma iniciativa muito, muito significante. Também tenho de dar parabéns ao novo tradutor de língua chinesa para português, Zerbo. Você disse que no seu prefácio a traduzir e publicar este livro foi o sonho, não é? Agora vê o seu sonho realizado. É um sonho muito lindo, muito bonito. Se calhar através desse sonho, através da sua tradução, não é? Os poetas clássicos chineses, tais como Li Bai, Tu Fu, Wang Wei, Bai Jiyu, os nomes muito conhecidos da poesia clássica chinesa, vêm a nosso encontro. Emigrante para a língua de Camões, a dizer-nos poemas deles, mas a língua de Camões. Acho que o Zerbo, eu notei isso, porque ele fez uma tradução muito cuidadosa, porque ele já domina bem chinês, e também notei que o Zerbo tem um conhecimento bastante profundo sobre a poesia chinesa. E a sensibilidade para com a palavra, não é, ajuda muito a tornar a sua tradução qualificada, poética, digamos assim. Porque traduzir, não é, o poema, acho que a questão mais importante para traduzir o poema, não é manter o poema original, ainda o poema na língua de chegada. Isso é o princípio para mim, também como tradutor de poesia, é o princípio fundamental. Claro, fidelidade é também importante, mas como manter, não é, aquilo que é de poesia na língua de chegada é mais importante. Por isso, o Zerbo, então, tinha muito cuidado em traduzir cada poema desse livro. Aliás, não é, ele fez comentários, fez uma nota explicativa a cada poema. Isto é importante para ajudar os leitores portugueses, não é, então, a conhecer os autores, também a compreender o contexto histórico em que cada poema foi escrito. Porque
a poesia chinesa, não é? Então, tem uma característica, isto é, sugere muito, sugere. Sempre joga com duas coisas, às vezes extremas, o pleno, o vazio, portanto, concreto, abstrato. Então, sempre recorre a metáfora, símbolo, imagens para sugerir, para evocar, em vez de dizer alguma coisa. E como podemos notar, então, nesse livro, não é? Então, o sujeito quase está omitido. O eu, o sujeito poético, o sujeito, o autor, o poeta, não é? Geralmente está desaparecido. É invisível, claro, existe, mas existe de forma invisível. Como o primeiro poema, não é? Na página 19. Gostava de ler primeiro em chinês. Lu Zhai, Wang Wei. Se quiser, eu posso ler em chinês e ler a versão portuguesa. Ok, muito bem. Eu gosto muito dessa poesia do Wang Wei, por isso que eu pedi o nosso poeta também, tradutor, para recitar, ler esse poema do Wang Wei, Lu Jai. Eu só queria dizer também que esse poema foi referido pelo Dr. Shiva na quinta-feira. Eu não estava aqui, mas eu estava assistindo em direto no Facebook. Então eu fui um um tradutor ausente, né? Como o Li Shen, o Tiadao. 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 Ele foi procurar o monge, o aluno do monge falou que o mestre, onde está o mestre? O mestre está lá entre as montanhas, Montanha, por entre névoas, né? E lá Ok, longe, não aquele sei poema onde. muito conhecido. Sim. Pronto, eu vou partir logo para ler, não vou falar mais, senão vou atrapalhar a apresentação do Yao. Pronto. 空生不惊人，当闻人语响。退隐如乡林，复照青苔上。 Aprendeu como recitar o poema chinês, não é? Sim. Através de vídeos no Baidu. Porque os antigos chineses tinham sua forma de recitar poemas. Devia ser muito musical, mas hoje em dia não é? A gente já esqueceu esta maneira de recitar poemas. Sim, é pena. Sei que lá na China são há 300 pessoas que conseguem recitar poemas como Li Bai ou como Wang Wei. Sim. Agora, em português, a Floresta dos Cervos. Ravina vasta, desabitada. Eco de voz se ouvia. Raios do ocaso penetram na floresta profunda. Sombra matizada sobre o musgo verde refletia. Este poema é muito conhecido. Se calhar o poema mais conhecido do poeta Wang Wei. Wang Wei, como sabem, né? Então é o poeta taoísta, portanto, esculpido na montanha, viver então por muito tempo. Então, acho que então este poema tem sido muito estudado, analisado por muitos tradutores, acadêmicos, então e serve de tema para muitas teses. Há um artigo em inglês muito conhecido, portanto
que analisa, não é? Então, 18 versões em inglês deste poema. Agora, com tradução do Zerbo, não é? Agora já são 20. Ok. Então, é um poema muito curto. É Jue, ou digamos em chinês, o cinco, Jue. Então, essa forma muito curta. Portanto, são 4 versos no total e cada verso tem 5 caracteres. Mas o Serbo, não é, então, fez esforços, não é, para fazer uma tradução também concisa, sobretudo o primeiro e o segundo versos. Eu gostei imenso. Aliás, né, ele não colocou montanha ou colina, ravina. Ravina, de facto, não tinha conhecido esse termo. Então, aprendi consigo. E quando voz te ouvia, acho que este verso foi muito bem traduzido. Em chinês, não há sujeito este poema. Mas o leitor chinês, claro, percebe muito bem que é sujeito. Poderia ser o poeta, ele é poeta, mas também pode ser pessoa que está a ler este poema. É um aspecto muito ambíguo. Há muita ambiguidade na poesia chinesa, mas essa ambiguidade é uma ambiguidade, como eu explico, é uma ambiguidade explícita. Não aparece, mas a gente percebe que é sujeito. Por isso, é uma coisa muito bela da poesia chinesa, a ambiguidade. Claro, aqui, para advogado, é uma coisa terrível, não é? A ambiguidade. Tem que ser tudo muito, muito claro. Mas, já agora, gostava de explorar um pouco mais esse tema, porque isso tem a ver com a ausência do sujeito poético, não é? Nós não sabemos exatamente quem é o sujeito poético, se é o poeta, se é outro personagem, se é a natureza, se é... não é? Acho que isto é importante para os portugueses perceberem uma coisa fundamental da poesia chinesa, sobretudo a antiga, não é? A poesia chinesa clássica, que é esta ausência do sujeito. Exato. Ou melhor, ou se calhar não é o contrário da ausência, ele está em todo lado, ele pode ser qualquer coisa. Por exemplo, é uma ausência que se transforma em omnipresença, quase. O poeta, o leitor, não é? Então, ambos, não é? Também pode ser sujeito, então... O próprio leitor pode ser o sujeito. Exato. Você pode entrar nesse poema como sujeito. Como o poeta entra na natureza que está a descrever, não é? Como faz parte da natureza que está a descrever. Ok. Pronto, isto acho que é importante nós compreendermos quando lemos os poemas chineses. Mas aqui, não é? Então, no segundo verso, não é? Então, há uma coisa muito curiosa e interessante. Então, em português, não é? Então, a forma impessoal conseguiu traduzir, não é? Então, essa ausência do sujeito. Portanto, Igor de Vos se ouvia. Que ouve, claro, o poeta ouve. Mas aqui, então, usando impessoal, não é? Então, também pode omitir, então, o sujeito. Muito interessante. Sim. Acho que não existe em inglês, não é? Ou em alemão, esta forma impessoal. Não sei, acho que não. Só que eu levei muito em conta também o linguista Michael Halliday. Ele tem um sistema linguístico gramatical e que muitas vezes eu acabei por fundamentar muito nesta teoria linguística. Então, existe sempre pontos acadêmicos tem um debate entre traduzir no discurso direto ou traduzir no discurso indireto, porque como acabou de falar agora, essa falta de sujeito poético
e o tradutor muitas vezes acaba por perder entre essas quadras. Pronto, eu muitas vezes perdi entre as quadras, muitas vezes. Uma vez, quando a gente estava revisando o livro, eu e o Carlos, tem aquela poesia que eu falei que eu tive que sentar, tanta dor de cabeça, tive que sentar para beber o vinho como o poeta fez, para poder traduzir, entrar naquele clima do poeta. Então é muito conseguir estar lá junto com o poeta é uma dor de cabeça. Então muitas vezes, ponto, como eu sou poeta, obrigado assim, eu tenho essa sensibilidade em traduzir a poesia, ponto. Ok, muito bem. Então, também se diz muito que sou o poeta e que é capaz de traduzir poesia, não é? Então, ok. Portanto, mas acho que então a tradução desse poema pode ser uma pequena vitória, porque funciona bem em português, mas também tenho de dizer, né? Então, dadas as profundas divergências entre as duas línguas, sobretudo a língua chinesa e a portuguesa, duas línguas, né? Então tão distintas, né? Também muita coisa está condenada a ser perdida. Olhe, portanto, em chinês, né? Então cada verso só tem 5 caracteres, mas na tradução do Zerpo não estou a acusar a sua tradução. Você não tem nenhuma culpa. Estou a comparar, não é? Então, diferenças entre as duas línguas. Mas na tradução do Zerpo, não é? Então, o terceiro e o quarto versos, não é? Já são muito grandes. Já tem muitas palavras. Então, em chinês, não é? Digamos, então, 5 sílabas, em português, então, já muita coisa. Sim. Isso acho que não é. Isso tem a ver com, portanto, regras musicais da poesia clássica chinesa, porque o poema chinês, não é, sempre joga com paralelismo, com a rima, como o vosso soneto. Também outra coisa é contraponto tonal. Porque cada caractere, não é, como soneto, não é, também tem que ver em tom ascendente ou descendente. Então, sim, muita coisa tem que ter em conta. Por isso, acho que esta parte, este aspecto, não é, é uma coisa intraduzível. De facto, dadas as convergências, não é, das línguas e culturas, né? Conseguimos comunicar-nos um ao outro. Mas, é claro, são as convergências que justificam a nossa comunicação e intercâmbio, mas também as divergências entre duas línguas, não é? Também torna a tradução, às vezes, muito difícil. Torna até, não é? Então, até causar muitos obstáculos. Funciona bem aqui? Não, não está a funcionar, não. Raquel, continua. O meu também não está ligado. Já está? Ok. Ok. Portanto, temos de reconhecer, de ter essa consciência. Há coisas intraduzíveis, não é? Na tradução da poesia, sobretudo da poesia clássica chinesa para outra língua ocidental.
Eu gostava, posso dar um exemplo disso, que é radical mesmo na poesia chinesa. Quer dizer, isto que o Yao está a dizer é verdade em todas as línguas. Pode ser do espanhol para o português, são duas línguas muito parecidas, mas que na poesia também, muitas vezes, é difícil nós apanharmos todos os sentidos que uma palavra contém. Porquê? Porque, historicamente, essa palavra tem uma ressonância em espanhol e tem outra em português. Agora, em chinês, por exemplo, o François Cheng, que é um chinês que vive em França há muitos anos, tem um livro sobre tradução. E ele dá um exemplo de um poema de Li Bai, em que os caracteres também são cinco caracteres. E fala de qualquer coisa, não interessa o quê, mas não fala disto que eu vou falar agora, que é o primeiro caractere tem a raiz de semente, o segundo tem a raiz de caule, o terceiro tem a raiz de ramo, e o quarto tem a raiz de flor e o quinto tem a raiz de fruto, mas as palavras que lá estão não são essas, são outras. Dentro do próprio caractere é que está lá essa raiz presente. Portanto, para um chinês que lê, vê imediatamente ali a beleza da transformação da semente em fruto. Enquanto para um ocidental é totalmente impossível, e a tradução que se vai fazer do poema é totalmente impossível dar esta riqueza que existe no chinês. Portanto, o que nós podemos é fazer uma aproximação. É o que nós fazemos, não é? É pobre, mas é de boa vontade. É o que se pode fazer, não se pode fazer mais. Mas isto também é verdade para as línguas. Há quem diga que os poemas são intraduzíveis. De qualquer modo, é sempre. Eu acho que é uma riqueza enorme para nós trabalhar sobre os poemas chineses, porque ao mesmo tempo também temos um acesso à cultura chinesa que de outra maneira não teríamos, e temos acesso a personalidades, não é? A personagens, a poetas, também são pessoas maravilhosas de conhecer, como é o caso destes poetas que nós vamos... Exato. E o sentido fica, não é? O sentido, pelo menos um dos sentidos do poema sentido fica, mas às vezes o sentido já fica mudado, alterado. Posso dar um exemplo muito simples de lua. Aquele poema de Wang Wei, então falou de lua. Então, claro, então este termo é tão fácil de traduzir, né? Então, em chinês yue, depois para português, né? Lua, né? Yue guang, luar. Mas na cultura chinesa, então lua, né? Então está carregada do seu valor simbólico próprio. Pois. Se calhar o leitor português, né? Então, lê este termo, esta palavra lua. Mas se não conhecer a cultura chinesa, então, e o sistema nosso de símbolos e metáforas, né? Também, se calhar, não entende muito bem o que esta imagem sugere. Se calhar para vocês não é lua, então significa a tristeza, mas para nós, né, talvez a reunião familiar, então são dois sistemas de símbolos, de metáforas, não é? Isso também, então Zerbo, se calhar no processo de tradução também tem essa consciência, não é? Então ok, por isso, então, eu queria sublinhar também para acabar a minha palavra, então, qualquer tradução, seja como for, né? Então, constitui uma vitória. Cada tradução tem seu valor. Claro, todas as traduções podem ficar envelhecidas. Com o passar do tempo, sempre nascem novas traduções, novos tradutores. Portanto, uma tradução nunca pode ser uma rapariga bonita que não fica velha. Não vai ficar velha. Mesmo com maquilhagem, não? Com máscara. Ok. Ok, tradução é uma vitória, mas também está condenada a perder alguma coisa.
sobretudo falando da poesia chinesa, não é? Então, este aspecto musical, geralmente, não é? Então, é uma coisa intraduzível. Por isso, aqui, não é? Às vezes, não é? Gerpo fez esforço, não é? Para rimar os versos, mas, claro, de acordo com o vosso sistema sonoro, ok? E também, não é? Geralmente, então, a tradução portuguesa não é? Sempre maior do que o poema original. Mas o tradutor não tem culpa. Se calhar a culpa é de Li Bai, é de Te Fu, é da poesia chinesa, porque foram eles que criaram esse tipo de poesia muito própria da cultura chinesa. Muitos parabéns. Então, agora já tem um pequeno sonho concretizado. Espero que continue a sonhar com a poesia e traduzir este sonho, tá bom? Obrigado. Gostaria de saber se alguém quer fazer algumas perguntas, quer ao Zé. Queres falar, não é? Só queria mencionar, só para deixar mais claro também essa questão do sujeito, desse sujeito invisível, né? Mas ele está lá, ele está lá. Eu vou ler um poema aqui, esse poema também. Somos nós, né, imigrantes que estão aqui hoje, vivendo longe da nossa terra-mãe. É do poeta He Jijiang, chama Huixiang Wushu. Que página? 49. E 少少离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问个从何处来。Pronto, eu só queria pegar mas agora em português. Sim. Eu vou ler a tradução. Regresso aleatório. Jovem parti, velho regresso. Acento inalterado, cabelo cinzento. Cruzo com crianças, nenhuma me conhece. Ainda, alegremente, pergunta de onde venho. Eu só queria pegar no último verso, que Xiaowen Katson Racholai, ainda alegremente pergunta de onde veio. Porque essa questão também que é muito discutida no ambiente acadêmico, na tradução desse verso, porque ainda tem muitos tradutores deste poema que ainda acreditam que este último verso de verdade, as crianças perguntaram o poeta de onde ele veio, mas não, porque isso foi um momento de imaginação do poeta, porque ele só baseou em dois momentos. Ele vendo o Rajijang, ele viu para si mesmo, agora um velho que regressou. Olha, nem essas crianças me conhecem, eles agora são estrangeiros aqui, né? É mais nessa ótica. Também, esse verso também, Michael Halliday, na sua teoria também, ele fala também dessa tradução, ou pegar nesse... Ou ser poeta ou ser tradutor, porque sendo poeta, você tem que traduzir o poeta, você tem que imaginar. É isso que eu fiz, eu imaginei como o Rajijang fez, eu apenas imaginei, não foram crianças perguntando ao Rajijang, mas sim o Rajijang com a consciência de que tudo está mudado e que ele aqui é só mais um estrangeiro que simplesmente abandonou sua terra. É nessa ótica. Pronto, eu fico por aqui também. Perguntas? Sim, Frederico, por favor.
Os parabéns ao autor, e ao apresentador e ao promotor. E a esta casa, que é um espaço de liberdade e de democracia e de convivência entre culturas. Eu queria perguntar ao professor Joaquim e ao poeta também, mas também ao Zebro, mas foi o professor que deu o pontapé de saída para a característica da ambiguidade, como uma característica da poesia chinesa, que a mim também me intriga. A vejo e intriga-me. E a questão que eu queria pôr, mas que é para todos, é a seguinte. Esta característica da ambiguidade da poesia chinesa decorre da própria natureza da língua, que é a língua chinesa é uma língua ideográfica, e sendo ideográfica, pode revelar mais do que um ideograma. E se calhar depende mais dos olhos do leitor do que da pena do escritor. Portanto, decorre da natureza da língua ou decorre, digamos, do próprio poeta. Porque o poeta é um fingidor, o poeta é um mentiroso, o poeta só diz o que quer e esconde o que não quer. Portanto, será a natureza da língua, será um artifício, uma técnica do poeta, uma liberdade poética? Muito obrigado. Ok, é uma pergunta interessante. Ambiguidade que reina na poesia chinesa, de facto, tem a ver com esses dois aspectos. Primeiro, com a nossa língua. Como sabem, não é? A nossa língua é monossilábica, então não temos conjugação verbal. Então, por isso, quando eu digo uma frase, não é, sem conjugação verbal, não é, às vezes o tempo já ficou ambíguo. Passado, presente, futuro, às vezes não está claro. E também com característica da nossa poesia. Claro, acho que são duas coisas, não é? Então, língua e poesia, não é? Então, ambos, não é? aumentam essa característica da ambiguidade. Então, não só do poeta, quando todos os poetas, não é? Então, mostram essa característica pela sua poesia, ambiguidade. Às vezes é uma coisa inevitável. Mas essa ambiguidade, portanto, é mais o aspecto estético, artístico. Então, a gente percebe muito bem o poema. Para um leitor como eu, não é? Quando eu leio o poema, desse poema de He Zhizhang, 少小离家老大还，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。Também o sujeito está omitido, está ausente, mas é o poema muito claro, com sentido muito explícito. Este poema, até criança consegue compreender e recitar. Aliás, este poema é tão conhecido, já foi inserido no manual para a escola primária. Ok. Tá bom, então, sim, tem a ver com a língua e a nossa poesia, sim, a questão de ambiguidade. Tá. Quer dizer uma coisa sobre isso? Eu quero. Quer dizer uma coisa, talvez porque eu sou estrangeiro e com toda a humildade gostava de chamar também a atenção para mais um aspecto, que é a própria concepção de indivíduo e sujeito na cultura chinesa, que é sempre relacional com o contexto. Ou seja, o indivíduo está na natureza, está naquilo que descreve, não é
não está tão fora como na poesia ocidental. Normalmente há um corte entre o sujeito e o mundo. Normalmente, no pensamento chinês, esse corte não existe. Normalmente, não quer dizer que não possa existir. Se calhar na poesia contemporânea existe muito mais. Mas, pelo menos, parece-me que no pensamento clássico chinês, portanto, o sujeito está sempre integrado no mundo, não está separado dele, não está a falar dele. Quando fala do mundo, ele está também lá dentro. Portanto, é neste sentido que o sujeito é invisível ou é porque ele faz parte do mundo, não é concebido como algo de exterior. Ok? Portanto, acho que também por aí um bocadinho que as coisas acontecem. Ok, mas isto é uma questão do sujeito, não é? Do eu, ego. Na realidade, na nossa cultura, não é? O eu sempre é pequenino. Como na pintura, não é? Como nas pinturas Exato, qualquer pintura chinesa, aparece um pequeno... montanha sempre ocupa a maior dimensão, espaço. Então, figura humana sempre é pequenino, é para decorar. É um elemento decorativo para o pintor. Em vez de ser na pintura ocidental, sempre sujeito, então sempre desempenha o papel mais importante, não é? Então, sim, então no poema, narrativa, epopeia, é sujeito que conduz a história. Falámos disso na quarta-feira, portanto, na quarta-feira nós falámos que as primeiras obras literárias do Ocidente têm sempre um indivíduo que é um herói, não é? Na Ilíada, o Aquiles, na Odisseia, na Eneida, há sempre, digamos que é sempre uma epopeia, uma história de um herói, de um povo, etc. Enquanto que a primeira obra literária chinesa, o Qi Ching, portanto, o livro da poesia, o livro dos poemas, o livro das odes, não tem... É um livro de canções populares. Não tem um herói, não tem essa focalização num personagem. É o povo a falar, é o povo, portanto, sem sujeito, mais uma vez, não é? São poemas populares. Portanto, há dessa diferença radical logo desde o princípio entre as nossas duas civilizações. Uma que necessita de ter um herói, de um indivíduo que encarna a alma de um povo, como o Ulisses, por exemplo, na Odisseia, que encarna, de algum modo, o povo grego, como o Enéas, na Eneida, etc. Há uma exceção que nós hoje ainda vamos celebrar daqui a bocado, que é os Lusíadas, que de facto também não tem propriamente um herói. É o povo que é o herói, por isso é que é os Lusíadas e não as Vasquíadas, porque se fosse o Vasco da Gama seria a Vasquíada e não é a Vasquíada, é os Lusíadas. Mas já lá vamos mais para a frente, daqui a um bocadinho. Aliás, esse sujeito pequeno, né, também tem muito a ver com nossa... ou reflete-se na nossa maneira de ser, de estar. Nas aulas, né, vocês podem notar que os alunos chineses, né, então, são mais tímidos. Não têm coragem de expressar-se, de dizer o seu comentário, a sua opinião. Então, sempre tímidos. Então esconder o seu eu. Não querem mostrar ao público. Não querem exprimir. Isso já é nossa maneira de ser ou de estar. Mais perguntas? Obrigado pela vossa apresentação e pela pergunta. Eu sou da Universidade Politécnica de Macau, também sou da área de tradução. Por isso, eu tenho algumas perguntas. Eu tive experiência de estudar em Portugal sobre literatura. Mas depois da minha aprendizagem de poesia ou de literatura, eu queria afastar-se o máximo possível dos poemas. Não são fáceis de entender e interpretar. Por isso eu queria colocar esta questão para o tradutor. Por que é que tu querias escolher o poema para traduzir? E quais são as características que te atraíam mais em relação ao poema chinês? Obrigado. Pronto.
Eu sempre falo que eu, como poeta, não poderia não conhecer a poesia clássica. Pronto, eu sempre, quando teve o meu primeiro contato com a poesia, lá em Pequim, pronto, comecei a ler. Claro, não foi fácil no início interpretar também. E depois também eu teve professores também muito pacientes comigo, porque às vezes quando eu quero alguma coisa, eu estou lá sempre, estou sempre perguntando, chamando, ei, pronto, mas os professores foram muito pacientes. Pronto, eu sempre, isso foi um prazer, e também foi por causa também de muito, porque quando eu comecei a escrever meus primeiros versos em chinês, aí, sim, aí eu comecei a pensar, não, eu tenho que traduzir para ter mais experiência, eu tenho que começar a entender essa poesia, porque lá eu quero essa experiência. Eu quero essa experiência. Onde que eu fui encontrar essa experiência lá na poesia escrita em chinês. Então, porque sempre eles falam que quando você lê em alguma língua, você começa a escrever naquela língua. Então, foi isso que eu fiz. Muito bem. Mais perguntas? Aqui, ali, Raquel. Eu não tenho exatamente uma pergunta, é um agradecimento por várias razões. Em primeiro lugar, fiquei muito contente por ver que o Zerbo faz uma ligação entre a literatura, no caso a poesia, e a linguística, que são duas entidades que às vezes andam muito divorciadas. E em segundo lugar, por me ter ajudado a compreender, depois de tantos anos, Halliday. Depois do que disse o Carlos Moraes José e do que disse o Zerbo, eu percebi que, de facto, a sua metodologia faz sentido com aquilo que disse e com a citação que fez do Halliday. Que é, não andamos exatamente numa procura de sentido, mas numa construção de sentido. E essa está dependente da cultura subjacente a quem escreve, não é? E, portanto, é essencialmente esta observação e o agradecimento. Depois de tantos anos a estudar linguística, foi preciso estar a ouvir um poeta para perceber aquele elemento final que fazia falta para perceber Halliday. Bem. A vantagem dos poetas é a síntese, a capacidade de síntese. Mais perguntas? Só para complementar, de facto, a poesia é muito importante, é um dos mais importantes inutensílios, não é? Exatamente. O mais importante é o que não serve para nada, de facto, na minha opinião. É o mais útil, por assim dizer. É o que não serve para nada. Perguntas? Bom, se não há mais perguntas, vamos encerrar, então, esta Semana da Cultura Chinesa. Eu preparei aqui um pequeno texto que gostava de vos ler. Em primeiro lugar, quero vou primeiro agradecer a todos, não é? Agradecer à Fundação Rui Cunha, que nos recebe aqui, agradecer ao Frederico Rato, agradecer à Ana Saldanha, agradecer ao José Carlos Matias, ao Chivá e hoje ao Yao Jimin, como agradecer ao Zerbo Freire, que nos proporcionou esta tradução, como ao António Isidro, que nos proporcionou o Libai, e ao Paulo Maia Carmo, que fez esse magnífico livro também, chamado Inquirições Cínicas. E agradecer a presença de todos que aqui foram estando, quer nesta sala, quer através da nossa transmissão em direto, que eu mais uma vez lembro às pessoas que podem sempre voltar atrás e ver as sessões que aqui houve, e acho que isso é importante, não só em Macau, como pelo mundo inteiro. Portanto, encerra assim a segunda semana, encerra da melhor maneira possível, com poesia, tal como começou a segunda semana de cultura chinesa do Hoje Macau. E aprendemos muito. Eu aprendi tanto. Aprendi com o Frederico Rato um outro olhar sobre Li Bai.
Aprendi com Ana Saldanha da história e da sorte da maior parte das mulheres que nos rodeiam. Aprendi com o exemplo do José Carlos Matias como me integrar mais e melhor neste mundo que me cerca. Aprendi com o Shiva como deixar fluir o meu olhar sobre a beleza da representação da pintura chinesa. E hoje aprendi com o Yao Jimin como a generosidade e a amizade se fazem gente e se fazem literatura. E por isso estou relativamente satisfeito, mas não chega. Como devem calcular, porque trago em mim uma sede indistinguível de saberes outros, de curiosidade afiada, de aventuras por essa China de sempre, onde dificilmente distingue o passado do presente e do futuro. Sabemos ainda muito pouco, e o bolo, do qual cortamos fina fatia, é composto de camadas singulares, distanciadas umas das outras e separadas de mim. Somos a folha que no outono bamboleia no vento e, na sua queda, sempre aprende algo sobre o jardim onde habita, sobre a floresta, sobre o deserto e a cidade de mil faces que, impotente, vos tento transmitir. Sou português numa senda e cidadão do mundo à chegada. Tal como vós, não valho nada, que não seja aquele referido caminho que, na maior parte das vezes, me assusta pelo facto de o tecer quase sempre sozinho. Imagino que meus mestres me abençoam nas preces que aos deuses em vão rogam, mas isso não passa de uma mente exaltada e a resposta vem daí, vem dos trejeitos, dos leitos vazios de saber. Não querem ver e porque insisto perguntam. Para não morrer, respondo, abalroado por uma vida sem norte, ou por ser belo o percurso, por montanhas e por lagos, por vitrais e por povos pardos, de tanto a um sol negro prestarem a sua sorte. E porque hoje são 500 anos, faz hoje 500 anos que os Lusíadas foram pela primeira vez publicados. E, infelizmente, o nosso governo português deixa passar esta efeméride como se não fosse nada. Gostam muito de citar Camões, mas não fazem uma festa. Não há uma festa por todo o mundo lusófono neste momento. Devíamos estar todos a dançar. Devíamos estar todos a festejar a publicação deste livro que tantas vezes é citado, mal citado e aproveitado quando o seu autor morreu à fome. E mais uma vez morremos à fome. Morremos à fome de poesia que os nossos poderosos se recusam mais uma vez a prestar homenagem, embora a usem sempre que isso lhes dá jeito ou isso lhes faz sentido para eles. Mas, de facto, isto devia ser uma festa popular, devíamos estar todos a dançar nesse sentido. E então, eu vou-vos ler um poema que já escrevi há algum tempo para terminar e que diz assim. Tem a ver com Macau e tem a ver com Camões e tem a ver um pouco com esta diáspora do português, da língua portuguesa e dos portugueses. Peço desculpa por um tom um bocado antigo, talvez isto tenha. Passaram 500 anos de uma história singela que nem sempre é de fiar. Facilmente se conta que numa língua de terra, sacralizada Macau, os lusos permaneceram numa ânsia de fitar. Esta Ásia tão extrema era em busca de missão, foi em forma de poema. E aqui desta cidade esprearam o olhar por mundos de onde a luz lhes prometia riqueza, essa terna ou vil beleza de lugares por nomear. Não era gente perfeita, nem direita nos temores, que ao mar logo arrojavam quando abismos se mostravam negros e absolutos como as goelas dos brutos. Nesse mar muitos morreram, muitos outros padeceram, mas ficou sempre um olhar, uma réstia de vontade, dessa lusitana luz, mescla de dor e saudade, que através da idade se confundia com o mar. Porto de abrigo, da solidão, do perdão, de vidas por acabar. Os lusos seriam nada se não for aquele olhar, que é de água e que é de mágoa, destinado a navegar. Macau, ponto de luz, local perto e distante de um olhar que não termina, pelo contrário alucina, tanto sonho fitar. Macau, ponto de luz, e de onde o olhar reparte para a aventura sem fim de um povo tão espalhado,
como quem abandonado, já nada teme da terra que não seja uma quimera dessa luz que dali vem. Seja cruz ou seja mãe, essa terra que te espera para além de uma voragem. Ser a luz, ser a esfera e o final da viagem. Vou-me embora, vagabundo, a dar outra volta ao mundo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E para o ano esperemos que haja mais, se estivermos aqui. Bem-vindos e até para o ano. Obrigado.